Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. Hoje vamos dar continuidade, né, a que nós iniciamos na aula passada, que fizemos a primeira parte, agora a gente finaliza esse conteúdo que é a respiração celular, ok? Relacionado ao sistema respiratório. Então não é só respiração, né, mas também tem a anatomia do pulmão, né, tem toda a fisiologia que está no livro, né, que nós discutimos na aula passada alguns pontos, tá? Então hoje nós vamos discutir um ponto importante que é o cálculo, né, das reações que utilizamos, a base, né, que utilizamos no sistema respiratório, né, que é a entrada, transformação de uso de oxigênio, né, para transformar em ATP, okay? Energia muscular de glicose, né, a glicose usa o oxigênio dentro das células, né, para fazer essa transformação. Vocês estudam isso em bioquímica, né, no ciclo de Krebs. Então, glicose junto com oxigênio, né? E por essa reação a gente consegue calcular, tá, a quantidade de ATP que foi gerado, né? E pelo consumo de oxigênio, tá? Por quê? Porque nós sabemos o cálculo de ciclos respiratórios, tá? De volume corrente. Cada ciclo de respiração e dado uma frequência respiratória da pessoa, a gente consegue fazer esse cálculo de saber pela quantidade de oxigênio que você respirou, tá, num período de tempo, a gente consegue calcular, tá, a quantidade de glicose que você usou, né, e a quantidade, com isso, dessa reação química, a gente consegue calcular qual é a quantidade de ATP e qual é a quantidade de energia, né, que foi gerado, né, por essa respiração em si, tá? A, 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 a reação nós já vamos colocar aqui, né? Vamos retomando a aula passada. Então vamos lá. Na aula passada, né, nós iniciamos aqui com o pulmão, né? E sobre como todo o problema respiratório, né? Vocês lembrando aqui que nós estamos no capítulo 16, tá? Capítulo 16, que é Biofísica da Respiração, ok? Vamos lá. Voltando aqui. No nosso sistema aqui, então só revisando, né? A respiração. Você tem a inspiração, né? E a expiração, né? Na inspiração, você tem o diafragma, né? Ele desce, ok? Né? E com isso daí você aumenta o volume pulmonar, ok? Com o aumento do volume pulmonar, esse aumento do volume pulmonar, o que nós temos com o aumento do volume pulmonar? Você diminui a pressão e tem a entrada de ar nos pulmões, nos alvéolos, ok? E no ciclo contrário, né, os músculos se relaxam, né, esses músculos laterais se relaxam, o diafragma volta à sua posição normal, ele sobe, né, e aí com isso daqui a gente expele o ar, tá? Nesse processo, só ver se tem alguém. Nesse processo, o que acontece nesse processo? Nesse processo, o oxigênio, o ar rico em oxigênio entra nos pulmões, lá nos alvéolos, chega até os alvéolos, né? E com a diferença de pressão, onde que você tem um oxigênio, né? Ele vai ter uma quantidade maior do lado de dentro dos alvéolos, né? E o sangue rico em gás carbônico, que está vindo lá das células, né? Do processo de queima de glicose, esse gás carbônico ele está, né, vindo, né, de toda a parte do corpo. Ele tem uma concentração muito maior do lado de fora. Então, o que acontece por diferença de pressão, acontece a difusão, né? Porque a pele ali que separa os alvéolos,
é uma pele muito fininha, muito sensível, né? A espessura nós vimos aí na aula passada é de micro, né? É uma espessura muito fina e com isso daí para conseguir fazer as trocas gasosas. Tá? Então esse é o processo muito delicado que nos mantém vivos, ok? É o processo de respiração. Então o sistema respiratório está completamente ligado com o sistema circulatório, tá? O sangue, né, ele busca, né, traz o gás carbônico, né, que ele é tóxico para nós, né, das células de todo o corpo, traz para os pulmões, né, através do coração, né, uma bomba trazendo, e nos pulmões acontece a troca, especificamente nos alvéolos, tá, nos alvéolos pulmonares. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que ter com nossos alvéolos pulmonares, beleza? Tá. Discutimos os percentuais na inspiração, né? O ar, composição atmosférica. Também a quantidade, né? O pulmão, né? Como uma superfície muito grande, né? Vimos aqui na aula passada que os pulmões eles ocupam aqui 70 metros quadrados, né? Uma quantidade muito grande. A área aberta toda dos pulmões, né? E eles podem ficando eles ficando cada vez mais frágeis. Se você, por exemplo, não utilizar toda a capacidade pulmonar, ele também vai se retraindo, tá? O seu pulmão vai ficando um pouco menor. Tá? Porque você vê essas diferenças de capacidades pulmonares em pessoas normais, pessoas com comorbidade, com doenças graves pulmonares, né? E atletas. Né? Tem uma diferença muito grande. Né? O pulmão ele tem essa capacidade. Se você, mesmo há algum tempo, você não está fazendo atividade física ou por algum motivo você perdeu uma parte do pulmão, né, uma cirurgia, um câncer, alguma coisa, você consegue, se você fizer forçar bastante o pulmão, você consegue recuperar aquela parte, né, que está boa, né, do pulmão, fazer uma recuperação pulmonar, beleza? Isso é possível, né? Nós até tivemos aqui, não sei, vocês são mais novos aqui, talvez vocês não conheciam. Professor do curso de biologia, o professor Mauro, colega nosso, né? Ele é aposentou já uns 2, 3 anos atrás. Ele perdeu parte do pulmão. Parte não, perdeu a metade do pulmão. E depois ele foi fazer, ele gostava muito, sempre foi envolvido com futebol, né? Atleta, sempre gostou, né? De amador, mas ele jogou profissional quando ele era mais jovem, né? Ele sempre gostava muito de futebol. E eu fiquei muito admirado de ver como que ele foi recuperando a capacidade pulmonar dele. E com muito esforço, né? No final das contas, eu ia brincar lá com ele. Lá, eu acho que o pulmão dele deveria estar melhor que o meu. Né? E conseguiu recuperar muito. Né? Ele perdeu pelo câncer uma parte grande do pulmão, né? Quase a metade do pulmão. E com a outra parte, ele conseguiu recuperar muito bem. Tá? Então, assim, esse é um alerta que fica aqui, sabe? A sensibilidade, né? De vocês olhar esses alvéolos aí, né? O pulmão em si, né? E fazer exercícios pulmonares, né? Para cada vez e também, né? Evitar, né? Evitar não, né? O correto é não fumar, né? Imagina, né? Você vai colocar toda fumaça e tampar todos os alvéolos e prejudicar sua respiração pulmonar aí. Okay? Tá. Uma outra coisa aqui nos pulmões também, aqui nos alvéolos, né? Que é uma coisa importante, né, de vocês observar é que os alvéolos tem uma célula, as células dos alvéolos e a parte pulmonar, eles produzem uma proteína que é a AC2, acho que se chama AC2, ACE2, opa, vou colocar, não é essa. Um tipo de proteína que chama ACE2, tá? Essa proteína aqui está relacionada com o vírus, né, do SARS-CoV-2, que gera a COVID, né? Okay? E esse vírus, ele
Ele tem uma parte de ligação dele, que na coroa do vírus, né? Ele tem essas coisinhas aqui. Esse aqui que se chama sistema de ligação, que é só permitir. Seja bem-vindo. Chama Spike. Né? Esse sistema aqui de ligação do vírus, né? Spike, esse aqui liga, né? Com essa proteína aqui, tá? E inativa essa proteína, tá? E essa proteína, ela é que regula, né? Todo o nosso pulmão, né? Essa CE2, ela regula a inflamação, né? A CE2 é ela que regula a inflamação, sistema imune, sistema imune, pressão sanguínea e coagulação. Tá? Então você imagina, né? Esse vírus ele ataca os pontos, né? Que são vitais à vida, né? Nossa, né? A manutenção da nossa vida. Né? Que é inflamações, sistema imune, pressão sanguínea e a coagulação. Então assim, isso aqui ataca o vírus SARS-CoV-2, ele ataca de maneira muito forte, tá? O pulmão, tá? E os alvéolos, eles são assim os primeiros grandes prejudicados, sabe, nessa briga aí com o coronavírus. Tá? Então, aí com certeza esse é um assunto também que vocês vão tratar muito melhor, né? Nos outros, nas outras disciplinas aí do curso de biologia, né? Tratar do sistema imune, né? Que é muito importante, tá? E sistema imune, as nossas defesas, né, do organismo, tá? Mas aqui a gente só estou colocando isso como curiosidade, né? São alguns pontos aqui importantes, né, do nosso pulmão, né, onde que é vital para a vida, tá? A respiração em si, também, ele tem um processo em si que está relacionado também, nós não vamos discutir aqui, mas é com o pH do sangue, tá? pH do sangue. Se você o pH ele tem uma relação com o CO2, ok? CO2. Então, se você deixar ficar num ambiente fechado, por exemplo, o carro numa garagem, né? Você entrou lá na garagem, deixou o carro ligado, a quantidade de gás carbônico vai aumentando. E aí com isso daí você não consegue manter essa troca, né, dentro dos alvéolos, né? Por quê? Aqui dentro do alvéolo você está com muito CO2, né? Porque você está num ambiente muito tóxico de carro com motor ligado, né? Lá está provocando uma quantidade de poluição grande. Esse CO2 que está aqui dentro, né? Ele está na mesma quantidade no sangue, tá? Então, o que acontece? Aqui no sangue ele está em mesma quantidade, então ele não consegue fazer a troca. E você simplesmente vai morrer, ok? Desmaia. Então, aqueles casos de mortes aí que acontecem também por CO2, é isso daí. Você está num ambiente onde que tem uma quantidade muito grande de concentração de CO2. Se a pressão, a quantidade do lado de fora e do lado de dentro, elas são iguais, você não tem diferença de pressão para acontecer essa troca. Okay? Então, o que acontece? Você morre. Okay? Desmaia, né? E aí depois acaba morrendo, né? Por falta de oxigenação do sangue, tá? E por excesso também de gás carbônico. Tá? A falta de oxigênio também vai matar você. Tá? Algumas curiosidades a respeito de respiração aqui, depois a gente pode discutir mais coisas, tá? Mas você tem uns sistemas que são receptores, né, que vão analisar, tá? O bulbo é um, né? Ali no livro, né? Bulbo, né? Depois vocês dão uma olhada nesse sistema, ele vai fazer o controle, né, da quantidade de gás carbônico, ele está analisando, né, ele faz como um sensor. Esses sensores aí também existem na aorta, não vou lembrar o nome relacionado aqui, mas ele na aorta é um sensor
nosso, né, que ele analisa a quantidade de oxigênio. O nosso sistema é extremamente complexo e ele é muito eficiente, né, para nos manter vivos. Tá? O sistema ele é muito bom, né? Muitas vezes é nós que fazemos de tudo, né, para o nosso sistema piorar, né, não funcionar direito. Okay? Se você quiser se matar, por exemplo, parando de respirar, para de respirar e tenta se matar. Você não vai conseguir, claro, não tenta fazer isso, né? Isso aí eu falando isso daqui, o pessoal vai me processar. Não, não façam isso, ok? Mas a gente tem sistemas, né, para evitar isso daí, né? Então ela acaba gerando essa. Nosso corpo ele é muito, ele é muito eficiente, né, nisso daí, tá? Para tentar nos manter vivos, ok? Vamos lá. Então hoje nós vamos fazer alguns cálculos, tá? Depois eu vou colocar na lista para vocês. Vamos calcular e eu vou passar aqui, vai ser praticamente uma receita de bolo, ok? Essas proporções aqui, tá? Que nós já colocamos na aula passada. Tá? Essas proporções são muito importantes, ok? Então nós vamos ter aqui a energia, né? Esse é o objetivo nosso. Respiração. Okay? Então nós vamos fazer esses cálculos. Ponto importante de observar aqui é o seguinte, né? Esse aqui é o volume de ar, volume, né? Quantos mols, né? Que nós temos de entrada, né? Dessa reação da glicose, né? C6H12O6. E nós vamos ter 6, né? Oxigênio para 38 ATP, ok? Então a gente precisa encontrar esse volume, né, essa relação aqui, né, de mol de oxigênio. Aí a gente vai conseguir, se a gente souber a quantidade de oxigênio que foi consumido na respiração, nós vamos conseguir calcular do outro lado a quantidade de ATP. Claro que também no processo nesse processo você também consome água. Okay? A água está aqui, ó. Essa é uma outra conta que a gente pode fazer. Mas nesse momento nós vamos só calcular a relação entre oxigênio e ATP. Mas uma vez que você calculou ou o oxigênio ou o ATP, você também pode calcular dessa relação a quantidade de água, a quantidade de CO2, ok? Gerado, né, nesse processo de respiração. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui o que nós vamos ter? Um cálculo, né? Consumo. Consumo de oxigênio. Oxigênio e energia. A energia aqui é a ATP. Vamos lá. Então vamos para a nossa receita de bolo. Primeira coisa aqui. O volume corrente. O volume corrente. O que é esse volume corrente? Então nós vamos iniciar para o caso de uma pessoa, tá, normal, um cidadão normal, que não tem uma capacidade pulmonar com volume corrente muito alto e também não é uma pessoa que está doente com problemas pulmonares ou uma pessoa muito sedentário, né, extremamente sedentário, que com um volume pulmonar muito baixo. Tá, na média, um valor médio, esse volume pulmonar, para cada ciclo de respiração, ele é de 0,5 litros, ok? Litros por ciclo. O que isso significa? Deixa eu explicar um pouco melhor. No processo entre você inspirar, puxar o ar, inspiração,
e expiração. Aí você volta para o outro ciclo. Inspiração de novo e expiração. Segundo ciclo. Então, para cada ciclo, isso daqui é para cada ciclo. Okay? Ciclo respiratório. Cada ciclo respiratório. Completo, ok? Entre a inspiração e a expiração. Então, em cada ciclo, uma pessoa normal, ela ela usa meio litro de ar, tá? Meio litro de ar. Que beleza? Aqui é o ar completo. Esse aqui é o volume, tá? Volume de ar respirado, ok? Por ciclo, volume de ar. Agora vamos para o ponto 2. Ponto 2. Qual é o ponto 2? É a frequência dessa pessoa. Qual é a frequência? Frequência respiratória. Frequência respiratória. Ok. Essa frequência respiratória, qual que é o valor dessa frequência respiratória? A frequência respiratória, ela, uma pessoa normal também, ela é em torno de 15 ciclos por minutos. Okay? Se você está em repouso, não está fazendo atividade física, é de 15 ciclos por minuto. Então você respira 15 vezes dentro de um minuto. Isso é uma frequência razoável, ok? Se você, uma pessoa que é mais sedentário, vai precisar de muito mais ciclo, tem uma frequência mais alta. Um atleta tem uma frequência mais baixa, tá? E a pessoa normal, vamos colocar que uma pessoa normal tem em torno de 15. Maria 15, 20, né? Vamos colocar 15. A pessoa está bem. E vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte. 3. Qual é o volume por dia? Volume de ar por dia respirado. Por dia respirado. Por essa pessoa. Então vamos lá. Volume, qual é o volume de ar que essa pessoa utilizou, não é, durante o dia todo? Então essa é uma continha que a gente vai ter que fazer, vai ser o seguinte, esse volume por dia, né, volume de ar, né, volume de ar por dia, né, vai ser o quê? A quantidade de ar respirado, que é 0,5 litros por ciclo, okay? Litros por ciclo, multiplicado pela frequência respiratória da pessoa, nesse caso é 15 ciclos por minuto. Okay? Isso daqui multiplicado pela quantidade de minutos que tem um dia. Okay? Um dia tem 1440 minutos. Confiram aí. Um dia. Tá? Então isso daqui, a gente pode fazer o seguinte aqui. Ó, minuto corta com minuto, ciclo corta com ciclo, sobrou um volume mesmo, tá? Que é por dia, volume diário. Então esse aqui é 0,5 vezes 15 vezes 1440. Vamos lá fazer essa conta aqui. Vai ser, vamos lá. Como que vai ficar essa conta? É 0,5 vezes 15 vezes 1440.
deu um volume de 10.800 litros de ar. Ok? 10.800 litros de ar. 10.800 litros de ar. Essa é a quantidade de ar consumido durante um dia. Ok? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos avançando para o passo 4 agora. Ok? No passo 4, nós vamos calcular o seguinte. Dessa quantidade de ar, qual é o volume? O volume de oxigênio utilizado. Qual é o volume de oxigênio utilizado, né? Qual é o volume? Então a gente vai fazer a conta aqui da seguinte maneira. O oxigênio, ele é em torno de 5% está no ar, tá? Então, quanto que é 5% de 10.800 litros? 5%. Bem, isso daqui, essa conta aqui vai ser o quê? Olha lá, 5%, 5 dividido por 100, multiplicado por 10.800, ok? Litros. Quanto que isso daqui vai dar? 540 litros. Faça uma conta aí, ok? Então a quantidade de oxigênio, tá? A quantidade de oxigênio é 540 litros de oxigênio, tá? De oxigênio, esses 540 litros, porque só 5%. A pessoa respirou 10.800 litros de ar, né? Só que dessa quantidade de ar que ela respirou durante o dia todo, só 5% é oxigênio, é O2. Okay? Beleza, vamos para o próximo passo. Passo 5. No passo 5, nós vamos agora tentar entender o seguinte, o passo 5. Qual é a massa? Essa pergunta que nós vamos fazer. Qual a massa de O2, né, por dia? Nós sabemos em litros. Nós queremos transformar agora em massa. Massa é gramas ou quilogramas. Ok? Então vamos fazer essa conta. Como que vai ficar? Aí para fazer isso daqui, a gente precisa de fazer a seguinte conta. Ó. O número de mols, tá, é PV sobre RT. Okay? Lembra lá? PV igual a nRT? Só separei aqui o número de mols aqui, porque nós vamos calcular isso daqui. Então, vamos lá. Isso aqui estamos colocando em CNTP. Tá? Essa conta vai ficar como? Qual que é a pressão? Essa pressão aqui, a gente vai usar 760, isso aqui nós vamos usar, tá? 760 vezes 133, é a conversão, né? E essa é a pressão. Então, para as outras contas, vocês vão fazer isso daqui também. Essa é a pressão interna, tá? Pulmonar ali, a pressão do ar. Vai dar em torno de 660, tá? Ótimo, tranquilo. Isso aqui é dado, tá? Vai ser sempre assim. Agora, o volume, segundo o volume não, volume quanto que é de oxigênio que nós queremos saber? É 540 litros de oxigênio. Só que nós temos que transformar 540 nisso daqui
você tem que colocar em metros cúbicos, né? Então a gente tem que colocar o seguinte: 10 multiplica por 10 a menos 3. Okay? Então você vai colocar sempre o valor ali que está ali em litros. Esse 540 você coloca aqui e multiplica por 10 a menos 3. Então, esse é o macete, tá? Para você conseguir. E aqui embaixo também é sempre dado. Vou colocar já os valores para vocês aqui. É 8,3, tá? E aí, multiplicado pela temperatura, a temperatura nós vamos estar trabalhando em torno de 20 graus, tá? Então isso daqui vai ser em Kelvin, tem que ser dado em Kelvin, 293. Okay? Lembram lá? Você tem 273 Kelvin, 273 Kelvin. Okay? Isso aqui é o 0 graus, né? Equivalente ao 0 graus Celsius. Coloca mais 20 graus aqui. Então, em 20 graus Celsius, coloca mais 20, 73, 83, 93. Nós estamos trabalhando aqui com aproximadamente 20 graus Celsius. O que é dentro dessa temperatura? 293. Então, agora aqui é só dividir. Okay? Multiplica 760 vezes 133 vezes 540. Vamos lá? Vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer essa conta. Vou na calculadora aqui. Ok. É 540. Não, 760. Vamos lá. Vamos colocar um parênteses aqui. Primeiro. E vamos multiplicar todo mundo. Em cima. 760. Vezes 133. 133. Agora, vezes nosso volume, 540. Vezes 10 elevado, vamos ver se aqui tem, elevado a menos 3, aí fecho esse parênteses, né? Elevado a menos 3, e vou fechar o parênteses lá de cima. Agora eu vou dividir e vou abrir um parênteses aqui embaixo. Por 8 vezes 2, 9, 3. Aí fecho o parênteses de baixo. Isso aqui vai dar igual 22,44. Isso daqui vai ser 22,44. 22,44 litros. Não, 22,44 mols, desculpa aqui. Nós estamos calculando mols. Mols. Ok? Então nós temos a resposta é dada em mols. Ok? 22,44. Ótimo. Então a gente sabe agora que nós temos 22,44 mols. Como que a gente transforma em gramas isso daqui? Aí a massa molar do oxigênio. Okay? Vocês olham lá na tabela periódica, o que vocês vão ter lá? A massa molar do oxigênio é 16 vezes 2, né? Vai dar 32. Então a massa do oxigênio ele é 32 gramas por mol. Okay? Então 32 gramas por mol. Se você multiplicar pela quantidade de mols que nós temos, multiplicar isso daqui, okay? Por a quantidade de mols que nós temos, que é 22,4 mol, você vai cortar mol com mol e vai sobrar 22,44 vezes 32. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. 22,44 vezes 32. Nós vamos ter 718 gramas. Vamos colocar aproximadamente 718 gramas. Vai ser 700, aproximadamente, né?
718 gramas de O2. Okay? Então aqui nós conseguimos calcular, olha bem, conseguimos calcular a quantidade de gramas de oxigênio, 718 gramas de oxigênio, durante o dia todo de respiração. Okay? Bem, agora vamos para o próximo ponto do cálculo, que é o cálculo, o passo, nós fizemos o 5, agora o passo 6. No passo 6 desse cálculo, nós vamos ter o seguinte. No passo 6 desse cálculo, nós vamos ter. Nós queremos saber o seguinte: qual foi a massa? Qual a massa de ATP? Qual a massa de ATP que geramos? A massa de ATP. Lembra da equação ali que nós temos? Você tem que olhar essa equação aqui. Você tem, de um lado, se nós sabemos aqui a quantidade de mol, a quantidade de massa, entendeu? Desse lado aqui, nós podemos descobrir qual é a relação desse outro lado aqui. Para cada 6 mol de oxigênio, nós temos 38 de ATP. Okay? E se você também pegar a massa de ATP, saber qual é a relação de massa de ATP em gramas por relação de quantidade de oxigênio, né, você também consegue calcular isso daqui. Então a gente vai, eu vou já passar o valor da massa de ATP, tá? Nós vamos colocar já direto aqui. Eu vou colocar direto. Então você tem assim, para cada 196 gramas de, não, cada 192, desculpa, 192 gramas de oxigênio, de O2, cada 192 gramas de O2, nós temos 19, 9, 2, 66, 19.266 gramas de ATP. É muita coisa. Então, se você tem 192 gramas de oxigênio, 192 gramas de O2, você vai gerar 19.266 gramas de ATP. Essa é o que a reação nos mostra para nós. Tá? Isso aqui é dado. Isso aqui vai ser dado. Então vocês usam isso daqui. Agora vamos ver o seguinte. Quantos gramas de oxigênio que nós geramos? Nós geramos 718. Então nós vamos ter assim. 700 e agora? 718 gramas de O2. Quanto de ATP que nós vamos gerar? Regrinha de 3. Ok? Então vamos lá. Você vai ter, multiplica cruzado aqui, né? Vai ser vamos colocar um valor x aqui, esse x aqui. Ó, 192x é igual a 718 multiplicado por 19.266. Okay? Então x vai ser 718, né? Multiplicado por 19.266 dividido por 192. Vamos lá fazer? Vamos lá. Nós vamos ter o 718, que já está aqui. Eu vou multiplicar ele por 19.266. Vai dar esse resultado. E vou dividir esse resultado por 192. Ah, ok. Obtemos o seguinte: 72 mil, desculpa, 72 mil, 0,69, okay? Gramas de ATP. Então, isso daqui foi a quantidade de 72.069 gramas de ATP que nós geramos. Esse é o passo 6. Agora vamos para o passo 7.
Okay? O passo 7 é o seguinte: qual é a energia armazenada? Né? Energia gerada, nós podemos colocar. Gerada. Qual foi a energia gerada ou consumida? Consumida. Faz, né? Você gerou nesse processo aqui, ok? Você conseguiu gerar nesse processo todo. Você lembra do seguinte, aqui, ó. Esse aqui é o processo de glicose, tá? Nós pegando só um caso. Poderia depois usar a questão de gordura também, queima de gordura. Eles usam outro processo, uma outra equação, um carboidrato diferente, uma proteína, tá? Mas aqui nós estamos pegando a glicose, tá? Que é o processo mais básico em si, e o principal processo, né? Então, para a gente conseguir, né, usar essa energia do alimento aqui, nós precisamos da glicose, a gente tirar a energia da glicose, nós precisamos de oxigênio. Tá? E o oxigênio vem da respiração. Okay? E isso daqui que nós estamos calculando, né? Nós calculamos, né, pela quantidade de oxigênio que uma pessoa respirou durante todo o dia, quanto que ele gerou de ATP. Okay? Agora a gente já sabe a quantidade de ATP, nós vamos calcular o seguinte. Eu vou passar para vocês como que a gente calcula a quantidade de energia, tá? Que gerou nesse processo todo. Okay? E depois vai ser consumido. Tá? Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Nós temos a energia. Vou passar a fórmula aqui para vocês. A energia é a massa de ATP. Massa de ATP multiplicado por 67 joules por gramas. Okay? Isso é a conversão, que você consegue converter a massa de ATP em joules mesmo, em energia. Okay? Então você multiplica. Qual que é a nossa massa de ATP? 72,069 gramas. Ok? Nós vamos multiplicar isso daqui por 67 joules por grama. Ó, grama corta com grama. Quanto que sobrou aqui de energia? Quanto que deu energia? Vamos lá. Vamos fazer essa conta. Multiplicado por 67. Então, isso daqui deu 72 e tal, multiplicado por 67. Deu o resultado. Vamos lá. 4828. Vamos lá. 4828 679. 679 joules. Isso aqui. 4 milhões. 4 milhões de joules. Vamos usar uma quantidade que a gente conhece bem, que é o seguinte: uma caloria é igual a 4,18 joules, ok? Nós vimos isso aqui lá em Física 1. Uma caloria é 4,18 joules. Então a gente pode pegar isso daqui, dividir esse valor aqui por 4,18, que a gente tem calorias, né? Se a gente multiplicar isso daqui, cada caloria, nós podemos fazer isso aqui, multiplicar esse resultado aqui, nós multiplicarmos por, multiplicarmos não, né? A gente dividir, porque a gente tem aqui uma caloria é dividido por 4,18 joules. Okay? Então aqui nós vamos cortar o joule embaixo por joule, que eu quero caloria em cima, quero o resultado em caloria. Então eu vou pegar esse valor e vou dividir por 4,18. Nós vamos ter um resultado. Vamos lá. Vamos para fazer essa conta aqui. Essa conta, nós vamos ter esse resultado aqui dividido por 4,18.
Isso vai dar 11,55,168. 11,55,168. 11,55. Não, 11,55,186. 11,55,186. Vamos ver se é isso aqui mesmo. 11,55,186. Ok. Isso aqui em caloria. Beleza. Esse resultado em caloria a gente pode fazer ainda melhor. Calcular isso daqui em quilocalorias. Sabemos que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Tá? Então o que nós vamos pegar aqui? Esse resultado, né, nós vamos multiplicar, dividir por 1000, e 1000 calorias é igual a 1 quilocaloria. Então, caloria corta com caloria e fica em quilocaloria. Então vamos dividir esse resultado por 1000. Se a gente dividir esse resultado por 1000, vai ficar... Vamos lá. Isso vai cortar as casas aqui, tá? 11,55,18. 11,55,18. Isso aqui, quilocaloria. Tá? Essa é a energia dada em quilocaloria. É 1.155 quilocaloria. Essa é a energia que nós gastamos por dia, que essa pessoa, tá? Essa pessoa gasta por dia em torno de 1000 quilocaloria, tá? Só no processo respiratório, só no processo respiratório. Isso aqui é o gasto, ou gera, ou a geração, você pode pensar como geração, a quantidade de energia gerada, né? Quantidade, né? Quantidade de energia gerada por dia pelo processo respiratório. A gente calcula de forma indireta, né, pelo consumo de oxigênio, né? Então, lembrando ali, a gente revisando, uma pessoa ali que ela tem um ciclo respiratório, ela respira mais ou menos meio litro de ar por cada ciclo respiratório. Ela tem uma frequência ali de 15, né? E nós vamos fazendo a conta, tá lá, nós chegamos no seguinte. Nós calculamos a quantidade de oxigênio que ela usa durante o dia todo, e com isso nós conseguimos calcular a quantidade de ATP que ela gerou e a quantidade de energia. Okay? Então, isso aí, pouco mais de 1000 quilocaloria, né? Só uma pessoa em repouso ali, né? Gastando no processo respiratório. Ok? Então, esse daí é o cálculo, né? De como que o processo, passo a passo, como que você calcula a quantidade de energia no processo respiratório, né? Através desse processo aqui, da respiração celular, baseado na glicose. Okay? Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Tá? Vou deixar depois uma lista de exercícios também para vocês. E essa é a nossa aula de hoje. Beleza? Então, até mais.